Se existia uma pessoa que odiava a academia e que não suportava ouvir essa palavra e que se você chamasse para fazer algum exercício ou apenas mencionasse a prática de algum exercício físico, essa pessoa era eu. Eu não suportava ouvir falar sobre isso, mas algumas coisas mudaram, algumas coisas têm mudado por aqui. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, como que eu parei de odiar a academia e como que você também pode parar de odiar a academia. Se você não me conhece, meu nome é Nayara e aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre a vida comum, bons hábitos, livros, teologia, um pouco de cada coisa, sempre com a perspectiva cristã. E no vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre bons hábitos e um dos melhores hábitos que a gente pode desenvolver, que é a prática de exercícios físicos. Mas, se você tá aqui, muito provavelmente é porque você odeia exercícios físicos, você não suporta, você está procurando alguma forma de parar de odiar isso, ou pelo menos suportar. Que era o que aconteceu comigo. Eu não aguentava falar de exercícios físicos e eu sempre odiei a minha vida inteira. Se você quer saber, a verdade é essa, eu não suportava e eu não conseguia fazer mais do que 1, 2, 3 meses. O máximo de exercício físico que eu fazia, que eu consegui fazer na vida antes dessa fase atual, foi 3 meses. E era algo que eu tinha uma total aversão. Tanto que se eu falava que se eu fosse fazer algum tipo de exercício físico, eu faria qualquer coisa menos academia, porque eu não suportava academia, eu ficava brava, essa é a verdade. Então, o que aconteceu e como é que isso foi mudando, né? Eu quero te dar umas dicas sobre como que você pode parar de odiar a academia, mas sempre baseado naquilo que eu vivi, tá? Baseado na minha experiência. Então, conforme eu for te dando as dicas, eu vou contando como que foi acontecendo comigo, e aí você pode ver se encaixa com a sua vida de alguma forma, se isso faz sentido pra você, e você pode tentar aplicar para aquilo que você está procurando nesse momento da sua vida. Então, sem mais delongas, qual que é a primeira dica que eu te dou para que você deixe de detestar exercícios físicos? Encontre o real motivo pelo qual você quer fazer exercícios. O que está te levando a fazer exercícios? Você precisa porque você precisa para a saúde física? Você está fazendo porque você quer emagrecer? Ou porque você quer um corpo mais legal? Porque você quer ganhar massa magra? Enfim, qual que é o motivo? O que te leva a estar aqui nesse vídeo, principalmente, né? Por que você tá aqui nesse vídeo querendo parar de odiar a academia? Porque você entendeu que tem que fazer exercício por algum motivo, né? Seja para emagrecimento, seja para saúde, seja para inúmeros outros motivos. Então, encontre esse motivo. No meu caso, para mim, foi questão de saúde. Por quê? Porque eu tenho síndrome dos ovários policísticos e eu descobri que se eu quisesse tratar essa síndrome de forma saudável, se eu quisesse me livrar, entre aspas, ou viver com essa síndrome, eu deveria fazer exercícios físicos e me alimentar corretamente, né? Então, o vídeo não é sobre a SOP em si, mas caso você tenha isso ou conheça alguém que tem e deseja saber um pouco mais, ou enfim, como que eu faço com isso, como que eu faço para viver com isso, eu ainda não atingi o ápice, mas se você quiser ser algo que te interessa, inclusive já aproveito para deixar nos comentários, porque aí já é um assunto para um outro vídeo. Mas quando eu descobri que eu tinha isso, e como eu queria tratar isso de forma saudável, eu percebi e eu descobri através de médicos, nutricionistas e através de estudar sobre isso, que eu precisava fazer exercícios físicos, mas eu odiava exercícios físicos. Enfim, um outro motivo que me levou a pensar sobre fazer exercícios era que eu queria envelhecer de forma saudável. Então eu comecei a olhar para as pessoas à minha volta e eu comecei a perceber que eu não queria envelhecer tomando remédios. E provavelmente você conhece alguém da sua família, às vezes seus pais, seus tios, seus avós, né, dependendo da idade que você tem, que são pessoas que hoje já tomam bastante remédio. E às vezes são pessoas que não são tão velhos assim de idade, mas tomam remédio. E eu percebi que, tipo, para eu chegar em uma idade, ali, meus 40, 50 anos, sem tomar remédios, eu precisaria começar agora, né? Então, esse foi um dos motivos que me fez começar a cogitar essa questão dos exercícios. O principal foi a SOP, porque era algo que faz parte, assim, da minha vida e eu descobri que não tinha cura e eu precisava dar um jeito de fazer exercícios e depois foi isso. Então, o primeiro ponto é, pense o porquê que você quer começar, porque em vários momentos a gente vai ter que relembrar isso. E a segunda dica é, escolha um exercício que você goste de fazer. No meu caso, eu não suportava academia de forma alguma, não queria fazer academia. E aí, o que que eu escolhi fazer? Eu escolhi fazer Muay Thai, porque eu já tinha testado algum tempo atrás na minha vida e eu tinha gostado. E antes mesmo de fazer academia, de entrar mesmo ativamente, eu tinha começado a treinar em casa e tinha começado a fazer alguns treinos na TV. E aí eu fazia vários treinos assim de kickboxing, boxe, alguma coisa, e eu vi que era um tipo de exercício que eu gostava. Então o que que eu fiz? Eu optei por fazer um plano na academia, que era uma mensalidade da academia, mas que estava incluso várias aulas
é ali que eu poderia fazer. Então, se eu quisesse ir no Muay Thai, eu podia, se eu quisesse ir no boxe, eu podia, se eu quisesse ir no Pilates, eu ia. Então, todas as aulas, elas estavam inclusas no plano da musculação. Então, eu optei por fazer lá, até porque nos dias que eu não tivesse Muay Thai, se eu quisesse fazer treino de força, alguma coisa, né, de fazer exercícios os outros dias da semana, eu podia fazer. E também porque o meu marido ia comigo, então a gente ia pro mesmo lugar, enquanto eu fazia o treino do Muay Thai, ele fazia o treino da academia. Então, uma dica extra aí, né, fora do script, é, se possível, tenha alguém para ir com você, porque isso ajuda muito, né? Quando a gente tem alguém para acompanhar, alguém para nos incentivar, isso ajuda muito. Claro que não é uma obrigação, mas é algo que pode nos ajudar bastante. Então, eu optei não ir para uma academia de luta justamente por isso, porque o preço da minha academia e das academias de luta era praticamente o mesmo, inclusive da academia era mais barato, e eu poderia fazer outras aulas e outros exercícios se eu quisesse. Então, eu optei pelo Muay Thai porque era o exercício que eu fazia e eu falei, não, eu vou fazer Muay Thai, segunda, quarta e sexta, terça e quinta eu vou lá e faço academia. Não, nossa, é o máximo que eu vou fazer porque eu não suporto, enfim. E aí foi assim que eu comecei. Inclusive, até o instrutor da academia disse que era pra eu tentar fazer o Muay Thai e o treino no mesmo dia, mas eu falei que não ia conseguir, enfim, que eu não gostava, que eu tinha dificuldade em treinar. E aí, assim permaneceu. Eu consegui fazer Muay Thai por um tempo, mas aí algumas coisas na minha vida começaram a mudar, na nossa vida aqui em casa, na rotina nossa aqui, e aí eu não estava conseguindo mais ir nos horários das aulas do Muay Thai, porque o Muay Thai tem hora pra começar e pra terminar. Não é igual a academia, que você pode ir um horário e ir embora que você quiser. Então, como isso começou a acontecer, meu esposo começou a fazer faculdade, os horários que a gente estava indo não estava dando para ir mais, eu fui forçada a começar a treinar na academia mesmo. Não tive opção por conta do nosso horário, né? Nós temos apenas um carro, a gente ia junto, tinha os horários para cumprir, enfim. E aí, por conta da nossa rotina, a gente tinha que ir junto e eu tinha que ir para academia. E uma coisa que me ajudou, que já nos leva para a terceira dica, é tenha um treino adaptado para aquilo que você consegue no momento. Então, se você nunca fez exercício, você vai ter que fazer um treino de iniciante. Você não vai conseguir fazer um treino pesado, né? Então, tenha um treino, opte por um treino e peça um treino para quem for montar o seu treino, enfim, seja um instrutor da academia, seja quem for, para que faça um treino que tenha a ver com a sua realidade. Então, isso me ajudou muito, porque ele perguntou para mim, o instrutor da academia, todo o meu histórico, né? Eu não menti, eu fui totalmente assim honesta com ele, dizendo que eu não gostava e que eu nunca fazia mais de 1, 2 meses, no máximo foram 3 meses de academia. Na verdade, acho que a academia foi menos, o que eu mais fiz mesmo foi Muay Thai, que foi 3 meses. Então eu falei pra ele que eu tinha muita dificuldade de adaptação, eu não gostava. Então ele fez um treino para iniciantes. Isso me ajudou porque, claro, foi difícil, porque sempre vai ser difícil fazer exercício físico, gente. Isso é fato, né? A gente faz isso para que a gente ganhe resistência mesmo, para que a gente desenvolva o nosso corpo em várias maneiras, né? Mas ele fez um treino mais adaptado, então eu conseguia fazer esse treino e eu não ficava tão cansada, eu ficava cansada, mas não era algo que, tipo, me fazia querer, tipo, parar de ir para academia. Então, esse treino mais simples e mais para iniciantes me ajudou bastante nessa época. Mas, enfim, tudo isso foi me ajudando, né, a tentar a ficar mais tempo na academia. Mas o que que aconteceu com a gente? Mais algumas outras mudanças, então a gente teve que começar a ir para academia de manhã. E aí, meu marido estudando, fazendo faculdade à noite, chegando tarde, até que a gente janta e vai dormir, e depois, né, tínhamos que ir para academia de manhã. A gente começou a faltar muito, porque o horário estava muito difícil. Então, a quarta dica que eu te dou é: escolha o melhor horário para sua rotina, tá? Então, nesse caso, é algo muito óbvio, né? Ah, é uma dica e é óbvio? É, mas é bom a gente relembrar. Você não vai encontrar, e deixa eu te falar isso aqui, com todas as letras, você não vai encontrar o horário perfeito para ir treinar. Todos os horários são difíceis, todos os horários vão ter seus defeitos, e todos os horários vão ter vantagens e desvantagens. Não procure uma situação perfeita, porque você nunca vai encontrar, tá? Então, encontre o melhor horário que dê certo pra você. Nessa época da vida, o melhor horário que dava certo pra gente era de manhãzinha, tipo 6 horas da manhã. Só que era muito difícil, né? Por quê? Porque a gente dormia um pouco mais tarde e acordava muito cedo. A gente faltou muito, mas a gente ainda assim ia. Faltava,
ia, faltava, ia. Então, assim, eu acordava passando mal de arritmia, porque eu não aguentava, tinha dormido pouco. Então, assim, tem toda essa questão. E aí, por um tempo, a gente ficou faltando muito, mas ia e faltava. Então, era o que dava pra nossa rotina. Meu esposo era CLT na época, entrava às 8, saía às 6, e aí chegava em casa, tomava banho e ia pra faculdade. E aí, o horário que a gente tinha era esse horário. Ou a gente não fazia exercícios, como a gente sabia que a gente precisava, a gente precisou dar um jeito, mesmo que às vezes a gente faltava alguns dias, mas a gente foi se esforçando para ir. E aí algumas mudanças começaram a acontecer na nossa rotina, que graças a Deus foram pro bem. E aí, como meu esposo mudou de trabalho e começou a trabalhar em casa, a gente começou a ter uma rotina bem mais flexível. Eu sempre tive a rotina mais flexível porque eu sempre trabalhei de casa desde que a gente se casou. Então, pra mim era mais tranquilo, mas como eu dependia um pouco mais da rotina dele, acabava ficando um pouco mais difícil naquela época. Mas depois que ele começou a trabalhar em casa e depois de alguns ajustes aqui, enfim, aí a gente conseguiu mudar o horário de academia. E aí, desde então, a gente vai no horário de almoço, que pra nós, pra nossa rotina, pra nossa realidade, é o que melhor funciona. Então, hoje eu posso dizer que ele é um horário mais perfeito, digamos assim, pra nós. Mas não é um horário tão perfeito assim, porque eu vou chegar na academia e muita gente vai estar treinando. Assim como se você chegar na academia às 6 horas da tarde vai ter gente treinando, 5 horas da manhã vai ter gente treinando. Então não existe o horário perfeito. A questão é o que se encaixa melhor para sua rotina. E outra coisa, para de tentar pôr defeito em tudo. Você vai pôr defeito em tudo e aí você não vai fazer nada. Então, recapitulando aí antes da gente ir para a última dica, que para mim é a melhor de todas. A primeira dica que eu te dei e que eu te dou é: pense no porquê que você precisa fazer exercícios. Qual é o motivo? Qual é a sua motivação? O que é aquilo que vai te fazer ir treinar? Segundo, escolha um exercício, um tipo de atividade física que você goste. Vai pra luta, vai pro vôlei, vai pro tênis, enfim. Encontra algo que você goste, tá? E se apegue nisso, pelo menos nesse começo, para você pegar um pouquinho de gosto pela coisa. Terceiro, dê preferência para treinos que sejam de acordo com o nível que você está. Se você é muito iniciante, não vai querer fazer um treino muito pesado, porque vai ser muito difícil para você, você vai querer desistir, tá? Então, mesmo que você vá fazer, por exemplo, jogar vôlei, né, no começo, vai fazendo aos poucos, né? E encontre ali uma rotina, não vai só uma vez, tenta ir mais vezes para você desenvolver esse hábito. Quarta dica, encontre o horário que melhor se encaixe na sua rotina e se esforce para ir, tá? Então, com relação ao horário, é uma coisa importante tudo bem, deu errado para mim hoje, não deu certo, ou eu fiquei doente, eu viajei, eu faltei um mês, e aí, tá tudo perdido? Não, continua. Eu já faltei um mês, porque fiquei doente, já faltei um mês porque viajei, aconteceu várias coisas, mas o que aconteceu? Não é porque eu faltei um mês que eu chutei o balde e parei de ir. Eu continuei indo, né? Tudo bem, não deu esse mês, mas mês que vem eu continuo. Hoje eu faltei, tudo bem, amanhã eu vou, né? E isso nos leva para a última dica, que para mim é a mais importante. E aí você vai entender o porquê. A última dica é: mude a sua forma de olhar para as coisas e mude a sua forma de pensar. Ou seja, muda a sua mentalidade. Eu sei que parece papo de coaching, mas, gente, tudo começa na mente. Tudo é a forma com que a gente olha para as coisas, tudo é a forma com que a gente encara a realidade, tudo é a forma com que a gente pensa, porque os nossos pensamentos, eles norteiam as nossas ações. Se a gente pensa que a gente não consegue, de fato a gente não consegue. Então, se a gente pensa que a gente é capaz, a gente é capaz. Em várias outras situações da vida, não tô nem falando de academia aqui. Mas é isso, mude a sua mentalidade. E foi isso que foi a chave principal para me fazer parar de odiar a academia. O que que aconteceu? Eu vi uma frase nessa época que eu estava tomando essa decisão, nessa época que eu já estava treinando aos pouquinhos, eu vi uma frase que eu nunca esqueci dela e ela ficou no meu celular por muito tempo, se eu não me engano, uma parte de 2023, que foi quando eu comecei a ir pra academia, e uma boa parte de 2024, e eu tava esses dias, inclusive, mexendo no meu celular e eu achei ela. E ela dizia assim: o que você deseja no futuro começa com o que você faz hoje. E é de fato isso que muda. Então, eu me apeguei a essa fase nesse momento da minha vida. Então, eu olhava e eu pensava, tá, eu quero muito envelhecer com saúde, né? Então, isso depende do que eu estou fazendo hoje. E tudo bem, às vezes a gente pode olhar, o envelhecimento está muito longe. Então eu comecei a olhar para o quê? Para a questão da SOP, da síndrome. Como eu quero me livrar disso, daqui a um ano eu quero estar melhor, eu quero estar sofrendo menos com os sintomas. Se você não sabe, é muita acne, muito pelo, aumento de peso, tem vários fatores.
Então, eu olhava para o meu futuro e eu pensava: daqui a um ano eu quero estar melhor. Eu quero, talvez, daqui a um ano ter emagrecido 5 quilos. Não, daqui a um ano eu quero estar melhor em relação a isso. Eu quero sentir que minhas pernas afinaram, enfim. Então, para eu chegar daqui a um ano e ter mudado, né? Para eu chegar daqui a um ano e de fato ter emagrecido 5 quilos, para eu chegar daqui a um ano e estar sentindo um pouco mais de disposição, eu preciso começar hoje. O meu futuro depende do meu hoje, tá? Então, um exemplo bem prático: se você quer comprar um carro, no ano que vem, a gente tá em 2026, no comecinho, vamos supor que você quer comprar um carro ano que vem. Você já precisa começar a se organizar hoje financeiramente. Você já vai começar a organizar suas finanças, de repente você vai entrar em um consórcio, de repente você vai começar a guardar dinheiro para que em 2027 você consiga comprar o carro que você quer. Não é verdade? Então, da mesma forma, eu vou pegar aqui o inglês, né? Que eu dou aula de inglês. Se você quer falar inglês, daqui a um ano eu quero ir para os Estados Unidos. Você precisa começar a fazer aulas hoje, para que daqui a um ano você já tenha um pouco mais de habilidade. Então, com a academia, não é diferente. Então, se a gente quer emagrecer, então é onde que eu falei. Você vai olhar a sua motivação. Você quer emagrecer? Você tem que começar hoje. Você quer ganhar massa? Você tem que começar hoje. E assim por diante. Então, eu me apeguei a essa frase e isso mudou a minha forma de olhar. E o ponto principal com relação a isso foi que eu comecei a pensar que eu estava fazendo isso, eu estava me exercitando, mesmo não gostando, né? Pela Nayara do futuro. Então eu sabia que a Nayara do presente estava detestando a academia, estava odiando acordar cedo, estava odiando ir para a academia e sempre odiou, mas a Nayara do futuro iria me agradecer. Quando eu olhasse, né, de um ano para frente, quando eu olhasse um ano atrás, eu ia me agradecer por ter tomado aquela decisão num feriado de 12 de outubro, no meio de uma semana que a gente resolveu começar a academia no dia do feriado de outubro mesmo. Então, eu sabia que, daqui a um ano eu vou me agradecer por estar começando hoje. Então, sempre que eu pensava, não estou fazendo isso pela Nayara do presente. Por quê? Porque a Nayara do presente, o que ela quer? Ela quer sentar na televisão, ela quer assistir Netflix e comer besteira. Assim como você, eu tenho certeza que se você for pensar nas suas vontades de hoje, qual que é a sua vontade? A sua vontade é não fazer nada. A gente nem vontade de trabalhar, a gente treina, não é verdade? Então, assim, eu comecei a pensar que eu estava fazendo isso pelo meu eu do futuro, porque o meu eu do futuro iria me agradecer pelas atitudes que a Nayara do presente e do passado tomaram. Então foi isso que mudou, foi olhar diferente para as coisas, foi pensar que o que eu queria no futuro depende do que eu fazia hoje. De que eu estava fazendo isso pela Nayara do futuro, né? Que a Nayara do futuro iria agradecer a Nayara do presente por estar sofrendo. Porque no presente, se você for olhar todas as nossas atitudes do presente, a gente só quer conforto, a gente só quer mamata, a gente não quer fazer nada de desconfortável. Mas na maioria das vezes, as coisas que são desconfortáveis para nós são as coisas que nos levam a crescimento. Né? Estudar, às vezes é desconfortável, mas é o que nos leva ao crescimento. Fazer exercícios físicos é desconfortável, mas nos leva ao crescimento no sentido de ter uma melhora no condicionamento físico, de modo geral, assim como várias outras coisas, né? Então, esse pensamento norteou todas as outras coisas, certo? Então, o pensamento de futuro, de pensar em algo no futuro, de que eu estava fazendo isso pela área do futuro, me ajudou também a pensar na questão da saúde. Eu comecei porque eu queria envelhecer saudável, eu comecei porque eu precisava tratar a síndrome dos ovários policísticos. Quando o Muay Thai deu errado, né, que eu escolha o exercício que você gosta, e eu tive que começar a fazer academia, eu tive que optar pelo exercício que dava para minha rotina naquele momento, mesmo eu não gostando. Então, eu olhar para isso, tipo, estou fazendo isso pela Nayara do futuro. Eu adaptar o treino, eu pedi né, eu ter um treino iniciante, depois esse treino foi sendo moldado aos pouquinhos e tudo mais também teve a ver com a mentalidade de, não tô conseguindo fazer, eu tô com dificuldade, eu pedi ajuda pro personal, meu esposo me ajudava e etc e tal. Com os horários do mesmo jeito. Então, tudo foi moldado pelo meu pensamento, tudo foi moldado pela forma de olhar para a realidade. É por isso que eu deixei essa última dica para o final, porque através dela você consegue olhar para todas as outras coisas e fazer as outras coisas com muito mais intenção. Então, a mentalidade é o que mudou, é o que muda
tudo aquilo que a gente vai fazer. E ainda com relação à mentalidade, e aqui eu já tô indo e caminhando pro final do nosso vídeo, inclusive antes de eu falar esse último detalhe para fechar essa questão da mentalidade, se você tá gostando desse vídeo até aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque assim você me ajuda bastante aqui no YouTube, já aproveita aí, já deixa também um comentário, caso alguma dessas dicas você já faz, ou você vai se apegar, se te ajudou de alguma forma, em que nível de exercício que você tá na vida, enfim, a gente tá aqui pra se ajudar. Eu não estou dizendo também que eu sou a super pessoa dedicada e disciplinada e perfeita que chegou no nível top de exercícios e da vida. Não. Enquanto eu gravo esse vídeo, tem 2 anos e 2 meses que eu faço exercícios. Eu ainda não estou no corpo que eu queria, eu ainda erro em muita coisa, mas a questão é que aqui a gente não é perfeito, né, gente? A gente trabalha rumo à perfeição ou o mais próximo possível para que a gente viva uma vida bem, uma vida saudável. Então, e com relação ao que eu disse sobre a mentalidade, uma outra coisa que me ajudou bastante foi entender que exercícios físicos era algo para o resto da vida. É um hábito que é necessário para o nosso corpo. E aí, pensando nisso, eu também comecei a olhar diferente. Por quê? Qual que é a nossa tendência? Ai, meu Deus, eu odeio e eu vou ter que fazer isso pro resto da vida? Eu não vou, né? A gente quer desistir, porque é algo muito difícil para nós. Mas o que me fez olhar diferente? Foi encarar um dia de cada vez. A famosa frase clichê de viver um dia de cada vez. E foi exatamente isso. Então, eu não entrava na segunda-feira pensando, ai meu Deus, eu tenho que ir segunda, terça, quarta, quinta. Ah, não. O que eu comecei a fazer? Eu vou hoje. Eu preciso me preocupar com o hoje. Hoje eu vou pra academia, tá? Então é isso que eu pensava. Então eu não ficava pensando no treino de sexta-feira que era difícil ou no treino de quinta-feira que era difícil, nada disso. O que eu fazia? Eu vivia um dia de cada vez. Então, eu simplesmente ia. Eu também não ficava pensando muito na academia, sabe? Tipo, ai meu Deus, tenho que ir pra academia, ai que não sei o quê. Não. Eu comecei a ir, simplesmente ir. Pela força do hábito, sem pensar muito. Porque se você pensa muito, você desiste, porque não é fácil, não é confortável. Não tô aqui pra te falar que é um mil maravilhas, que é a coisa mais deliciosa do mundo, porque não é. É algo que vai exigir de você. Mas depois que você for, você não vai se arrepender. Você vai se agradecer, agradecer o seu eu do futuro porque ele foi, né? O seu eu do passado porque ele foi. No futuro você vai agradecê-lo. Então, eu comecei a fazer isso, a não pensar nos treinos que eram difíceis, não pensar que eu tinha que ir a semana inteira, ou que eu tinha que ir um mês inteiro, que eu tinha um ano de academia para ir. Não. Eu ia aquele dia terminar meu treino, beleza. Eu só pensava no treino que eu ia fazer à noite, quando eu tinha que olhar lá. Às vezes que eu queria assistir algum vídeo no YouTube para aprender algum exercício que eu não sabia ainda. Então, às vezes eu olhava no YouTube para aprender alguma coisa, meu esposo me ajudava também. Eu olhava nisso, mas eu não ficava olhando para o futuro por quantos dias do ano que eu teria que ir, porque isso às vezes nos dá uma ansiedade, principalmente se a gente não gosta. Então, foi isso que eu comecei a fazer. A minha mentalidade norteou todas as outras coisas. Essa frase, né, que eu falei para você e eu deixo ela aqui para você, ela fez com que eu mudasse. E aí, conforme eu fui indo e conforme eu fui ajustando o que dava dentro da minha rotina de acordo com as coisas que davam certo para nós aqui, eu fui passando a pegar gosto. Eu fui passando a gostar e fui parando de odiar. Fui parando simplesmente de odiar. Por quê? Você começa a ver um resultado aqui, um hábito saudável puxa o outro, a alimentação, depois a gente também começou a ajustar a nossa alimentação, isso começou a nos dar um ânimo maior, porque você vê maiores resultados quando você ajusta a sua alimentação. E aí tudo isso vai te dando um ânimo, né? Você começa a se sentir bem com você mesmo, você começa a sentir disposição, você começa a ver resultados no seu dia com disposição e várias outras coisas. Às vezes os músculos vão demorar muito para aparecer, às vezes você vai demorar para emagrecer, mas o fato de você estar indo e vencendo a sua mente, vencendo o seu corpo, se vencendo todos os dias, isso vai fazendo com que a gente pegue gosto aos poucos. Então pode ser que você vá fazer academia 3, 4, 5 meses sem gostar, mas quando você vê o hábito de ir, vai começar a fazer com que você goste, né? Então, essas dicas que eu te dei desde o começo aí, essas 5 dicas, se eu não me engano, todas elas vão te ajudar. E a mentalidade é o que vai começar a te ajudar a moldar todas as coisas. E se você se apegar a ela, vai facilitar o hábito de você desenvolver esse hábito. E eu tenho certeza que você vai parar de odiar, ou pelo menos você vai começar a sentir mais facilidade para ir. E quando você perceber, de repente você está até gostando. Então, sim, é possível parar de odiar. Eu era uma pessoa totalmente, sim, que odiava. E hoje eu posso dizer que eu gosto, né? Como eu disse, eu não sou perfeita, ainda falta muito para ajustar. Mas hoje, às vezes, eu faço um treino pesado e aí eu fico feliz comigo. Hoje, quando eu falto, minha consciência pesa, eu não quero faltar porque eu quero ir.
né. Então é isso que eu tinha pra você, pra nós hoje, pra compartilhar como que você pode parar de odiar a academia. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e aproveita para enviar esse vídeo para alguém aí que você conhece, que tá nessa luta tentando parar de odiar ou encontrar motivos para ir pra academia, encontrar alguma força para ir pra academia. Envie esse vídeo para essa pessoa, quem sabe aí, dentro do que eu falei, essa pessoa ou você encontre algo aí, alguma força para te ajudar. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.